Olá, como está você? Tudo bem? Obrigado por estar conosco no programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estou aqui com meu amigo e companheiro, o pastor Ronaldo de Oliveira. Tudo bem, pastor? Tudo em ordem? Tudo bem, pastor Edson Rosa. Estamos aqui para dar continuidade a esta série bem bonita, está sendo muito comentada, dos 500 anos da Reforma Protestante. E vamos ver algumas aplicações desta reforma para os nossos dias com os nossos queridos convidados. Lições preciosas, porque sempre a gente aprende mais quando estuda a Palavra de Deus. Eu quero oferecer mais uma vez a revista Princípios, que tem um temário lindo a respeito da Palavra de Deus, da Bíblia. Portanto, você pode entrar lá no nosso site, biblia.com.br. Você vai receber gratuitamente esta revista, pode baixar a revista, tem outros materiais à sua disposição. É um presente da Rede Novo Tempo de Comunicação, da TV Novo Tempo, do programa Fé para Hoje, para você, uma gentileza também dos Anjos da Esperança, que estão contribuindo para que você possa receber gratuitamente este material. E nós queremos contar com o seu apoio, com as suas sugestões, queremos ter um contato com você através das redes sociais que estão aqui, Facebook, Twitter, Instagram, e não se esqueça de entrar no nosso canal no YouTube, Fé para Hoje. Lá estão todos os nossos programas, você pode baixar e avisar os amigos também. E toda essa série sobre a Reforma Protestante, realmente um tema muito interessante, e hoje vamos tirar outras ideias, outras sugestões aí para você tomar um novo posicionamento na sua vida. Programa Fé para Hoje, com você agora. No programa de hoje estamos recebendo dois colegas que já estiveram nesta série participando conosco, o pastor e professor Edilson Valiente, que é um homem dedicado, apaixonado pela história, não é? Lecionou no Seminário Adventista também de Teologia e hoje ministerial, ou seja, cuida dos pastores, anciãos, diáconos, é o coordenador para todo o estado de São Paulo. No nosso último programa você disse, inclusive, aí os números, né, nos quais você atende diariamente, através de seminários, através de cursos. Como é que você faz o contato com essa gama grande de pessoas? Veja, nós temos no estado de São Paulo 8 associações. Ok. E cada associação tem ali o seu líder. E através desses líderes nós trabalhamos com essa gente toda. Eu tenho colegas que são muito caros a mim, que trabalhamos juntos nesse projeto. São ministeriais. São os ministeriais de cada uma das associações. Atende pastores, diáconos, anciãos e diaconisas. E eu tive o privilégio de estudar com o pastor Edilson, e ele era o primeiro aluno da classe, né? Nós sempre nos formamos juntos. Eu conheci o Edilson, seu pai foi pastor, meu pastor, não, lá na igreja de Santo Amaro, há bons anos atrás. 1800 eu tinha por volta de 16, 17 anos, coisa Isso assim. mesmo. Era um pouco mais tempo. E fomos companheiros por 4 anos na mesma igreja. Sempre bons amigos. E o pastor Ronaldo sempre foi esse encantador, um grande pregador desde o tempo de escola. Muito bom, muito obrigado mais uma vez por estar conosco durante toda esta série. E também o professor Wilson Paroski, que é um dos professores do Seminário Adventista de Teologia, lá em Engenheiro Coelho. Nosso muito obrigado. Autor também de vários livros. Obrigado por estar aqui conosco nesta série. Eu só não tive o privilégio de ser aluno dele. Não sei o que aconteceu, nunca deu certo, nem no mestrado. É só olhar a cor do cabelo, né, pastor? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Tá bom. Obrigado pelo convite, pastor. Mas tem uma geração que foi formada por esses dois professores, né? Geração de colegas, pastores. Edilson, você lecionou por quantos anos no seminário? Praticamente 23 anos. 23 anos lecionando no seminário, preparou muitos pastores. Sem dúvida. E hoje, mas eu perco o pastor Wilson. O pastor está há quantos anos já no seminário? 30. Este é meu 30º ano. 30 Uau. Ele chegou 2 anos antes de mim.
Vai sair mais cedo. Muito obrigado. E não vamos discutir quem é mais velho, porque acho que não vamos deixar esse é um essa assunto ideia só indelicado, nossa aqui, indelicado. A gente fica muito feliz pela experiência de vocês e por aquilo que estão passando E a durante contribuição que esta deram série aqui de programas. para essa série. O que a gente, o pastor Ronaldo, na introdução, mencionou lições para nós hoje, ou seja, coisas práticas para a nossa vida, Né? aplicações para a nossa vida hoje. Eu acho que uma delas seria fé e obras, talvez isso que foi discutido muito há 500 anos atrás, exatamente por ocasião da reforma. O que a gente pode tirar disto hoje? Lutero tinha algumas, digamos assim, algumas dificuldades. E um ponto em que ele realmente não avançou muito foi a relação entre a lei e a graça, ou as obras e a fé. Lutero via a lei de uma perspectiva quase que inteiramente negativa. Para ele, a lei apenas apontava o pecado. Então, a partir do momento que a lei exercia o seu papel na vida do pecador, indicando o seu pecado, aí era o papel da graça, em perdoar o pecador, e a lei praticamente era deixada. O pecador agora vivia uma vida ética pautada pelos ensinos de Cristo, mas faltava aquela ênfase específica na lei, que nós encontramos no Novo Testamento. Então, eu acho que esse é um ponto em que, de certo modo, Calvino resgatou, Wesley também falou bastante na responsabilidade do crente que se segue a experiência da conversão, não é? Não há nenhuma incompatibilidade entre fé e obras. Basta que entendamos o papel de cada uma delas no processo da salvação. Somos salvos única e exclusivamente pela fé, independentemente das obras, mas nós não somos salvos para continuar uma vida de pecados. Nós somos salvos para que se resgate uma relação filial entre o ser humano e Deus, para que o ser humano volte a ter uma vida pautada pela ética divina. E a lei é uma expressão da ética divina. Então, o crente que guarda a lei, ele o faz como um resultado da salvação em Cristo e porque ele agora vive uma vida pautada pelos princípios de Deus. É uma resposta de amor pela graça, pela misericórdia de Deus. Então, eu vou seguir esses princípios de amor que estão na lei de Deus, sem dúvida nenhuma, como resposta, não? Lutero reagiu drasticamente, sempre com razão, quando você equaliza obras com méritos. Okay. E esse é um aspecto bastante importante. Lutero não podia entender, e corretamente pela palavra, que há algo meritório no ser humano que ele faça, que ele obtenha a salvação. Então ele reagiu diante disso. Ele não entendeu que a fé, ela é um princípio tão grande dentro do crente, que esse justo que vive pela fé, ele vive sob uma nova perspectiva de vida, sob o poder de Deus. É uma vida obediente, em amor, como você disse. Não é nada meritório, não é nada que eu faço para obter. Né? É alguma coisa que é totalmente gratuita, é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Também. E assim, se ele estudou tanto os livros de Romanos, é o que a gente entende pela história, seguramente ele deve ter estudado sobre Gálatas também, ou Gálatas. Certamente. Ele deixa de lado Tiago, mas esses dois livros, eles acabam fazendo este casamento perfeito de fé e obras no lugar dela. Né? O apóstolo Paulo, em Romanos, ele é absolutamente claro. Anulamos a lei pela fé? De forma nenhuma. Não é? Como o Edilson colocou, basta que nós entendamos que a lei, ou a prática da lei, não é um meio pelo qual nós ganhamos a salvação. Salvação é um dom de Deus, não é por obras, não é por méritos humanos, mas uma vez salvos, nós vamos viver uma vida pautada pelos padrões, pelos princípios éticos de Deus. E a lei é uma expressão da ética divina. Porque senão ficaria assim, estou salvo, e agora? Exatamente. Não, está aqui, filho. Essa ideia, não, de que uma vez salvo, é salvo para sempre. Então, essa ideia é muito complexa. Eu acho que nós não devíamos ter dúvidas quanto à salvação que nos vem de Cristo Jesus, nem um dia de nossa vida. Nós aceitamos essa salvação que vem da cruz de Cristo,
E a cruz de Cristo era algo importante para Paulo, como deve ser para nós hoje, essencialmente. Só que nós temos que entender, e sem sombra de dúvidas, que aquele que é crente em Cristo Jesus, ele vai ter uma vida pautada agora sobre um poder que é do Espírito. Hoje se fala tanto no Espírito, mas pouco a respeito do poder dele na transformação da vida das pessoas. Hoje se fala em milagres, em curas, o Espírito é usado como um fetiche. Mas até o grande... relicários, né? Exato. Objetos que se tornam sagrados, exato, tecidos e etc. Mais. E que tem um apego financeiro até em cima disso, né? Mas nós temos que entender que o Espírito Santo, ele é esse poder que nos é comunicado por Cristo Jesus, para vivermos uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus. É muito importante que nós entendamos que Paulo fala, ele tem alguns textos em que ele coloca a lei numa perspectiva negativa. Nós temos que admitir isso. Mas o problema de Paulo não era com a lei em si, mas com o uso legalístico que os judeus de sua época faziam da lei. Então, Paulo não é contra a lei, ele é contra o legalismo, ele é contra o uso meritório da lei. Exatamente. E por conta desses textos, há muitas pessoas hoje que acham que Paulo rompeu com a lei, que a morte de Jesus anulou a lei, de que nós não precisamos mais obedecer à lei. O próprio Paulo fala que não é assim, anulamos, pois, a lei pela fé, de modo nenhum. E há uma série de outras passagens em que Paulo exalta o papel da lei na vida do crente. Basta nós fazermos esta diferença entre obras da lei, meritórias, e isto a Bíblia é absolutamente contra, e obras, digamos assim, da fé, como resultado da salvação, uma vez obtida por meio de Cristo Jesus, nós vamos viver uma vida em harmonia com a lei, porque a lei expressa os princípios éticos de Deus. E o Novo Testamento reitera a lei de Deus em diversas passagens. Os mandamentos da lei são reafirmados no Novo Testamento, inúmeras vezes. Sem dúvida, o próprio Cristo, né? Quem ama, ou quem me ama, guarda os mandamentos. Quer dizer, os mandamentos não são meritórios, o guardar esse ou aquele mandamento não me torna mais justo ou menos justo, mas indica, pelo poder de Deus, o grau de justiça, de justo que sou eu. Agora, temos muitas pessoas assim que, como é que vai, né, na vida espiritual? Estou lutando, até havia um irmão nosso lá no interior, quando foi pastor, ele dizia assim, a gente luta, labuta, ninguém oscileia, mas vai vivendo, pastor. Parece que algumas pessoas carregam uma cruz enorme, que mesmo aceitando a Cristo como seu Senhor, se sentem, até como Lutero, né, que está faltando alguma coisa, está faltando. Sabe, Lutero era um homem ansioso, nós frisamos isso aqui com a alma ansiosa. Mas no momento em que ele conheceu e teve a experiência genuína da fé, ele fala na alegria, no privilégio, no prazer da troca, que é eu, pecador, vou a Cristo Jesus e recebo dele a sua justiça em minha vida. E isso deve nos tornar todos alegres, pastor. O cristianismo devia ser uma experiência que nos leva à alegria, ao privilégio de entendermos. Então, a luta não é para vencer os pecados. Não. A luta, nós não vamos nunca vencer os pecados. Em Cristo. A luta é colocarmos a nossa vida diariamente nas mãos de Jesus Cristo. Essa é a luta. Colocarmos a nossa vida, a nossa entrega diária. Pecados, não é contra. Exatamente. Então, porque nós naturalmente não fazemos isso. Sim, depois eu faço a pergunta. Veja, nós temos uma luta contra o pecado. Sim. Porque o pecado é algo, primeiro, ele é natural no ser humano, faz parte da natureza humana. Paulo fala isso, né? E nós temos que estar absolutamente atentos quanto a isto e fazer aquilo que nos compete fazer para que o pecado não aflore. Por exemplo, não dar ocasião à carne. Existem algumas coisas que nós podemos fazer que podem alimentar a nossa natureza pecaminosa. Eu vou tentar não fazer isto. É algo que só eu posso fazer por mim. Ninguém pode fazer. Então, de certo modo, eu vou lutar contra o pecado. Mas o fato de eu lutar contra o pecado, ou de o pecado me acompanhar de perto, não significa, não deve tirar de mim a alegria da salvação em Cristo Jesus. E a certeza dela. A certeza.
justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, uma vez alcançados pela graça divina, uma vez que nós respondemos com fé, temos que ter a certeza da salvação, viver uma vida cristã alegre, feliz, embora, e aqui entra um dos paradoxos da vida cristã, nós continuaremos a ter que lutar contra o pecado, porque o próprio Paulo é absolutamente claro, na esperança fomos salvos. E só há, então, aquele momento, quando Jesus vier, que a nossa natureza pecaminosa será finalmente eliminada e nós seremos restaurados à pureza original de Adão. Isso não quer dizer fazer uma lista dos meus pecados e clicar, opa, esse eu já venci, agora esse eu já venci, não significa isso. Né? Eu acho que nós temos que nos preocupar com o pecado e a forma correta de nos preocuparmos com o pecado é nos preocupando em estar em Cristo. Exato. Manter nossa ligação com Cristo bem íntima, bem viva, bem ativa. E assim nós estaremos tomando as medidas necessárias para que o pecado não tome lugar. Você elimina o perfeccionismo. Exatamente. O ponto aqui o vencer do pecado está em tornarmos semelhantes a Cristo Jesus. E talvez essa seja a grande obra do cristão. Ele deve olhar para Cristo, não deve olhar para si mesmo, para os seus pecados, para os seus defeitos, mas deve olhar a perfeição que existe no caráter de Jesus Cristo e buscar isso. Uhum. É como se Jesus Cristo, eu costumo dizer, fosse um espelho. E que se de longe eu estou, eu começo a ver que até não estou tão mal assim, mas no momento em que eu vou me aproximando desse espelho, que é o caráter de Jesus Cristo, eu vou percebendo as minhas rugas, as minhas cicatrizes, os meus pecados, e vou entregando essas vitórias e solicito o poder de Deus para vencer de acordo com esse espelho, entre aspas, que Jesus Cristo se mostra a nós. A influência da reforma, esse espírito, vamos dizer assim, da reforma, espírito reformador, não é? Deve existir hoje no nosso dia a dia, na nossa experiência cristã? Sem dúvida. Como nós podemos ter esse mesmo desejo de conhecer mais, de ter somente a Bíblia, etc. Então, já estamos falando de alguma coisa a mais, mas eu gostaria exatamente de tornar mais prático possível para os nossos amigos e para nós esse espírito reformador na nossa vida. Como é que eu faço? Eu vou começar via negativa disso aí. Okay. Eu acho que nós devemos nos livrar hoje das indulgências do mundo moderno. Lutero que é uma indulgência, só para ficar claro. Contra as indulgências. Né? Indulgências é você negociar a salvação. Sim. Você compra a salvação de algum jeito. Ou você dá dinheiro, ou os benefícios de Deus lhe são atribuídos em torno de um dinheiro ou de alguma relíquia, alguma coisa que você tem. Temos que nos eu acho que isso não faz parte do plano bíblico de salvação. Ou seja, esse é o via negativo. Via negativo, ou seja, negativo. Nada de materiais, um lencinho daqui, um material daqui, uma água daqui, uma pedra de óleo de lá, um óleo, etc. Exato. Isso tudo não. Eu acho que essas coisas, eu acho que Lutero lutou contra isso e foi contra, e a reforma nos dá essa grande lição. Perfeito. A grande outra lição, olhando desse lado via positivo agora, Lutero foi à Bíblia e leu a Bíblia, e estudou a Bíblia, cavou fundo na Bíblia. Algumas coisas que para nós hoje são tão simples, Lutero lutou muito para entendê-las e para romper. Eu acho que nós devíamos continuar estudando a Bíblia, o valor do estudo diário das Escrituras. Isso é um legado. Esse é o grande legado, né? Estudarmos e buscarmos a Bíblia e tentarmos, nesta palavra de Deus, encontrarmos aquilo que o Salmo 119 nos diz, a luz para o nosso caminho. A luz do caminho quer dizer encontrar as verdades na Bíblia. Lutero restaurou muitas verdades. Mas algumas verdades têm sido recuperadas paulatinamente. Quando nós vamos à Bíblia e cavamos, eu acho que nós devemos estar abertos ao estudo da palavra, porque o Espírito de Deus vai nos ajudar a sermos convencidos pela verdade que a Bíblia nos traz. Outra coisa que nós podemos e devemos aprender com a reforma, com Lutero, tem que ver com a justiça de Deus. Lutero temia a justiça de Deus, pensando que ela era algo punitiva. E ele vivia atormentado com aquele pensamento de que a qualquer momento Deus poderia vir e cobrar dele os seus pecados, não é? Puni-lo por seus pecados.
Lutero entendeu que a justiça de Deus, na verdade, é um dom que Deus dá ao pecador. Nós não temos justiça. Em nós mesmos somos pecadores e tudo que nós, pecadores, pudermos fazer estará manchado pelo pecado. A Bíblia fala que a justiça humana não passa de trapos de imundícia. E essa foi uma das grandes descobertas de Lutero, né? Por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículos 21 a 24, ele diz: agora sem lei, porque é sem a participação humana, sem a obediência à lei meritória, não é? Se manifestou a justiça de Deus. Justiça mediante a fé em Cristo Jesus, para os que creem, porque não há distinção, todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a justiça de Deus que se manifesta é essa justiça redentiva, que o pecador não tem e que Deus oferece, para que eu possa estar novamente na presença de Deus, para que eu possa ser reconciliado com Deus, para que eu possa estar no céu um dia novamente com Deus. Eu preciso ser justo. Eu preciso, só que eu não tenho essa justiça em mim. Deus me dá. Em Cristo Jesus, Deus me dá gratuitamente essa justiça que eu preciso. Eu apenas a aceito pela fé. Ele compreendeu, então, que um Deus amoroso. Um Deus amoroso, exatamente. Nós essa temos, é a ênfase. Essa é a ênfase. Nós temos, na verdade, um Deus amoroso e não um Deus vingativo. É claro que a Bíblia fala que Deus um dia vai punir o pecado. E aquele que se apega ao seu pecado, infelizmente, terá que ser punido juntamente com o pecado. Ele vai pôr um ponto final no pecado. Deus Mas a essência de Deus é amor. Essa é a essência. A Bíblia diz: Deus é amor. É que a própria palavra justiça, assim, eu vou fazer justiça com você, parece que está aqui meio no inconsciente coletivo de ser uma coisa ruim, né? De ser uma coisa punitiva, né? Exatamente. Pastor Edilson, estaria falando um pouquinho mais desse relacionamento aí de fé, relação, amor, justificação. Veja, só para a gente dar. Se a Bíblia falasse uma única vez que o justo vive pela fé, já seria uma grande verdade. 4 vezes a Bíblia toca nesse ponto. A dimensão dessa justiça, ela vem ao crente, mediante a fé. E eu gostaria de ressaltar esse aspecto que eu acho que é importante, recuperar a ideia de fé. A fé não é só uma crença, alguma coisa que está na minha razão, ela perspassa todo o meu ser. A fé invade aquilo que eu creio, do ponto de vista de verdades. A fé tem que ver com confiança, mas a fé na Bíblia tem o sentido de fidelidade, de compromisso para com Deus. O justo é aquele que vive um compromisso com Deus. E hoje em dia a gente vive num mundo onde os compromissos estão tão desgastados, ninguém quer assumir compromisso com ninguém. E o justo, ele deve viver esse compromisso, essa certeza com o seu Pai. E eu gostaria de frisar um aspecto importante desse justo que vive pela fé. Uma das vezes em que Paulo toca sobre o assunto do justo e essa vida constante, essa plenitude dessa experiência de fé, está em Hebreus. E lá ele conecta a experiência do justo com a segunda vinda de Jesus. Aquele que há de vir, virá, não tardará. E o justo que vive pela fé, ele anseia esse momento. Ele vive com seus olhos expectantes no futuro, certo de que Jesus Cristo voltará. Então, a segunda vinda de Cristo, como descrito na Bíblia, Jesus vem recuperar ou levar os seus filhos para o seu reino. É uma verdade clara na Bíblia que está intimamente conectada com esta experiência de vida do justo que vive pela fé. Na verdade, por ocasião da volta de Jesus, é quando Deus vai completar esta obra salvífica iniciada. Num primeiro momento, eu não tenho justiça, Deus me dá. Pouco a pouco, ele vai infundindo justiça, ele vai comunicando justiça. A obra do Espírito Santo vai me tornando uma pessoa melhor, pouco a pouco. Quanto mais eu caminho com Deus, mais semelhante a Deus eu vou ser. Mas eu ainda tenho um problema chamado pecado. E quando Cristo vier, então o pecado será finalmente eliminado e a Bíblia diz, nós seremos como Ele é, nós o olharemos como Ele é.
Então, é por isso que o crente vive pela fé aguardando este momento supremo. Este Ele não momento vive supremo. pela fé crescendo em perfeição. Ele não vai crescendo em perfeição. Ele vai crescendo em ser semelhante. Em relacionamento. Relacionamento. Ele vai crescendo em relacionamento com Deus. O caráter Porque assim, de Jesus Cristo. seria salvação pelas obras Não, se ele não é. fosse crescer. Eu estou mais perfeito. E que nós temos que ontem. entender, pastor Ronaldo, que nada daquilo que eu faço, mesmo a minha transformação, é obra essencialmente da minha vontade. Lutero tinha e não tinha razão. Ele dizia que o ser humano não tem o livre-arbítrio. Na realidade, nós podemos dizer que o ser humano tem o livre-arbítrio. Mas, quando ele escolhe Deus, esta escolha é mediada pela ação do Espírito em nossa vida. E as transformações que ocorrem na vida do crente, elas são advindas não do meu esforço pessoal, mas da ação de Jesus Cristo. Há uma escritora famosíssima no mundo cristão que ela sempre diz: você tem o poder da vontade, mas a salvação é quando você rende esse poder da vontade a Cristo Jesus. Eu acho que aí está o segredo da nossa vitória. E sobre essa questão de crescer em perfeição, Sim. a palavra grega no Novo Testamento, traduzida por perfeição ou por aperfeiçoar-se, na verdade ela significa um estado de amadurecimento. Ser perfeito é quem é maduro. Então, não é uma questão muda de completamente. impecabilidade, mas é um relacionamento que vai se tornando cada vez mais maduro, mais completo, mais integral com Deus. De compromisso com compromisso esse Deus. com Deus. Essa é uma ilustração tremenda, porque muda completamente o sentido. Né? Estou amadurecendo. Crescendo, né? Está Crescendo. fortalecendo, crescendo. Aí está, né? Eu acho que a linguagem bíblica da experiência do crente é essa, de crescimento. Tá? Que vai desde o bebê, na sua papinha, até um estado de maturidade para com Deus. É isso que Deus espera de nós. Bom, nós estamos chegando, pelo menos por enquanto, ao fim desta série de 4 programas que fizemos, avaliando um pouco a reforma e todos os seus aspectos. Agradecemos demais aos 2 colegas que enriqueceram muito o nosso programa e a vida também dos nossos queridos telespectadores, nossos amigos, nossas amigas, para quem eu quero deixar um texto bíblico que está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Mas é muito claro que João estava escrevendo para o Apocalipse, mas isso daqui serve para toda a Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê a Bíblia, isso é uma verdade para todo o livro sagrado, aquele que pratica, aquele que ouve, porque estas coisas estão escritas para que você possa chegar naquele dia e receber a Jesus Cristo de braços abertos. Aquele dia que eu menciono é na volta de Jesus. Eu espero que a conversa que tivemos hoje aqui possa servir para que você cresça, como foi a expressão, amadureça na fé em Cristo Jesus. Ore comigo. Pai bondoso, entregamos aos nossos amigos e amigas, aqueles que têm nos acompanhado durante esta série, no programa de hoje, para que possamos compreender melhor a respeito da Tua Palavra, o que ela significa e o que a salvação significa para cada um de nós. Que Jesus possa inundar o nosso coração de amor e que possamos entregar a nossa vida a Ele para que nos conduza para o reino eterno. Por Jesus, amém. Obrigado pela sua audiência, esperamos você no nosso próximo encontro no programa Fé para Hoje, sua nova atitude.